Boa tarde a você que nos acompanha, sou o pastor Cleber Abelar e mais uma vez estamos aqui nos estudos temáticos. O nosso tema, Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós. E como sempre de início nós vamos fazer uma recapitulação sobre o que nós vimos semana passada. Nós falamos a respeito da inspiração, a inspiração bíblica, a inspiração que provém de Deus. Fluiu de Deus aos escritores da Bíblia. A palavra inspirada, não os escritores. A palavra, o escrito é inspirado, e não os escritores. E também falamos sobre os elementos da inspiração. Hoje nós daremos sequência. Teorias da inspiração. Nós temos três teorias que nos falam a respeito da inspiração bíblica. Nós temos a ortodoxia, nós temos o modernismo e nós temos a neo-ortodoxia. Todas essas três, cada uma teve o seu tempo, cada uma teve um teólogo à frente. Vamos ao primeiro. Ortodoxia. Por cerca de 18 séculos, prevaleceu a opinião ortodoxa da inspiração divina da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, sem sombra nenhuma. Toda ela é a palavra de Deus. E esse pensamento perdurou por 18 séculos. Nós vamos até o século XVIII com esse pensamento. Os pais da igreja ensinavam que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Tudo que está escrito na Bíblia, segundo os pais da igreja, todos aqueles textos, é a palavra de Deus. O escrito foi realizado por autores humanos, dotados de estilos pessoais diferentes uns dos outros. E isso nós vemos claramente, averiguando, estudando, lendo os textos que compõem a Bíblia Sagrada, que há diferenças entre um livro e outro. Há diferenças entre um escritor e outro escritor, certo? Mas isso aqui ainda compõe a ortodoxia. Mas a ortodoxia também, ela se dividiu em duas linhas de pensamento, e nós vamos ver agora qual foi essa divisão de linha de pensamento dentro da ortodoxia. A primeira delas é o ditado verbal. E essa tese ela foi defendida por John Rice no seu livro, O Livro Soprado por Deus. Defende a tese de que as palavras foram sopradas por Deus e os escritores as escreveram fielmente, conforme eles ouviram, conforme eles escreveram. Então essa tese, que é uma tese ortodoxa, ela é o ditado verbal. O texto foi ditado e conforme ditado escrito. Deus formou a personalidade nos escritores bíblicos, de forma o Espírito Santo trabalhar nestas personalidades. Segundo John Rice, este teólogo, Deus foi quem formou a personalidade de cada escritor para que o Espírito Santo trabalhasse dentro dessa personalidade formada por Deus no escritor do texto sagrado. Por quê? Porque dessa maneira, então, ele poderia falar e o que ele falasse seria escrito. Deus fala pelo Espírito Santo, o Espírito revela ao escritor e o escritor vai escrevendo o texto ponto a ponto. Então, esse pensamento, o ditado verbal, dentro da ortodoxia, ele é defendido pelo teólogo John Rice, um norte-americano. O segundo pensamento, também dentro da ortodoxia, o segundo braço pensante da ortodoxia, é este aqui, é o conceito inspirado.
O conceito inspirado é definido por Strong na sua teologia sistemática. Quem já teve a oportunidade de usar, de manusear, de ler esse livro, Teologia Sistemática de Strong, você vai perceber que ele defende essa tese da inspiração conceitual. Deus inspirou somente os conceitos que estão na Bíblia. Não foi o literalismo. Os escritores tiveram a liberdade de expressão, inspirando-se nos conceitos divinos ministrados pelo Espírito Santo. O conceito é um. A escrita, conforme foi escrito, é outro. Para Strong, o Espírito Santo passava o conceito ao escritor, o escritor assumia esse conceito, mas o que ele escrevia era segundo a sua liberdade de expressão. Como nós vimos também no primeiro ponto, quando falei aqui sobre a ortodoxia, livros diferentes, escritos diferentes, maneiras diferentes, pensamentos diferentes, de livro para livro, de escritor para escritor. Então Strong ele vai defender essa tese dentro disso aqui. Os conceitos são inspirados, tudo bem, toda a Bíblia para Strong é um conceito apenas. Os escritores tiveram a liberdade de expressão, isso nós vemos dentro dos livros escritos, inspirando-se nos conceitos divinos ministrados pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo presente, falando ao escritor o que ele precisava escrever. Então esse é a ortodoxia. A ortodoxia, a palavra ortodoxia quer dizer orto, reto, doxia, certo? Pensamento, um pensamento reto, ele não se desvia para nenhum lado, ele mantém a sua linha de pensamento. Vamos para o próximo? Modernismo. Vamos ver já uma diferença muito grande, saindo da ortodoxia, que durou 18 séculos, foi até o século XVIII, e vamos entrar agora no modernismo. Este novo movimento teve como base o idealismo germânico. O idealismo germânico, como o próprio nome diz, foi desenvolvido na Alemanha através de Kant e de Hegel. Immanuel Kant, um filósofo, e Hegel, um grande companheiro de Karl Marx. Vários escritos de Karl Marx foram feitos em parceria com Hegel. Defende o pressuposto de que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou seja, ela não é assim um livro tão inspirado, contém alguns textos, alguma coisa que se refere a Deus. A Bíblia é composta de lendas, mitos e crendices. Então, segundo o modernismo, que teve início lá em Kant e Hegel, tendo como base o idealismo germânico, eles vão chegar a esse pensamento aqui. A Bíblia ela é composta de lendas, mitos, crendices, ditos populares, no caso os provérbios, era aquilo que o povo falava, mas às vezes falava e não fazia, e é um livro fantasioso. Mas o modernismo também teve os seus braços de pensamento um tanto quanto diferentes. Vamos ver quais são eles? Iluminação. Defende que as partes inspiradas da Bíblia resultam de uma iluminação divina, a qual Deus concedeu uma percepção religiosa aos escritores, somente em algumas partes, alguns pontos da Bíblia que são inspirados, nestes poucos pontos da Bíblia que são inspirados, então Deus deu essa percepção religiosa aos escritores. Daí resulta um livro que expressa vários graus de inspiração, a depender da profundidade da iluminação religiosa experimentada pelo escritor, certo? Vários graus de inspiração, Deus está inspirando, Deus está trabalhando com os escritores,
a depender da profundidade de iluminação, de recebimento desses escritores em repassar aquilo que eles recebiam, sendo uma iluminação de cunho religioso, certo? Servindo apenas a parte religiosa. O próximo é a intuição. Negam a existência total de algum elemento divino nos textos bíblicos. Negam tudo. Não há nada de divino nos textos bíblicos. A inspiração divina seria uma intuição humana, no caso judaica, porque o texto bíblico tem como base a cultura judaica. Correto? Então, uma maneira dos judeus, intuitivamente, humanamente, escreverem os textos, mas que não tem posição teológica ou posição religiosa alguma. É tudo meramente um texto humano. Um folclore judaico que se chama Bíblia, composta de elevada moral e gênero religioso, fazendo da Bíblia um livro comum, como outro qualquer, de folclore judaico, da cultura judaica, um livro falando sobre uma cultura judaica, que fala a respeito de uma moral de um gênero religioso, que o povo ali fazia. Somente isso. Esta é a intuição humana para o modernismo. Mas como toda novidade, um dia chega ao seu fim, deixa de ser novidade, esse pensamento também mudou. Vamos lá? Aí surgiu, depois do modernismo, a neo-ortodoxia. Uma influência do existencialismo, do pensador Søren Kierkegaard, uma reviravolta acontece e a Bíblia torna a ser levada a sério novamente. Já não é mais um pensamento humano, já não é mais um livro de cultura judaica. Ele volta um pouquinho no tempo. Vamos buscar um pouco dessa ortodoxia lá no início, mas uma ortodoxia com um pensamento tanto quanto diferente, um pensamento agora mais novo. Nesse interim, duas correntes se desenvolvem, duas correntes dentro da neo-ortodoxia: os demitizadores e os evangélicos. Vamos ver cada um deles? Demitizadores. Rudolf Bultmann é seu maior representante. A Bíblia foi escrita em linguagem mitológica à época de cada escritor. Uma linguagem mitológica, falando de mitos, de histórias da época, segundo o que cada escritor estava vivendo em seu tempo. A mensagem bíblica é encontrada quando despida dos seus mitos religiosos, ou seja, segundo o Søren Kierkegaard, essa mitologia, quando ela é tirada da Bíblia, essa parte mitológica, aí sim ela vai se tornar agora um escrito sagrado, tirando a parte mitológica a qual ela tem, a qual ela possui. A Bíblia é uma expressão primitiva da revelação de Deus aos homens. Lá no início, Deus se revelou aos homens através da Bíblia Sagrada. Mas deixa eu explicar algo que talvez tenha ficado no ar nessa parte mitológica. Um dos pontos que os pensadores, os demitizadores colocam aqui é, por exemplo, o dilúvio. Noé, a sua arca, tantos animais numa arca apenas. Para eles isso é algo mitológico, certo? É uma história, mas no fundo dessa história tem sim um conceito divino, tem sim um ensino religioso, tem sim a palavra de Deus ao homem, ou seja, tirando essa parte mitológica. Eu estou citando aqui apenas um exemplo, e eles colocam vários exemplos. Vamos para o próximo. Evangélicos. Calbart, muito conhecido, é seu maior representante. Defende a existência de algumas imperfeições nos textos, mas afirma ser a Bíblia uma fonte
de revelação de Deus. Algumas coisas imperfeitas ali, porque foram homens que escreveram, correto? Mas no todo, em sua maior parte, ela é a revelação de Deus. Deus fala ao ser humano através da Bíblia, o mesmo ponto defendido lá pela ortodoxia que nós vimos no início. A Bíblia é um registro imperfeito, que quando lido, torna-se então a palavra de Deus. Ou seja, você precisa ler o texto bíblico para ele se tornar a palavra de Deus. O livro, por livro, fechadinho para baixo, não se constitui na palavra de Deus, somente após ele ser lido. Muito bem, na semana que vem nós daremos continuação, fechando esse ponto sobre inspiração. Tenham todos uma ótima tarde na presença do Senhor Jesus.